Salve, salve! Esse é o Vem Pra Mesa, o podcast número 1 do mercado imobiliário. Eu sou o Sérgio Langer e hoje tenho o prazer em receber Murilo César, ator, entusiasta do mercado imobiliário e também corretor de imóveis. Murilo, seja muito bem-vindo ao Vem Pra Mesa. Muito obrigado, Sérgio, muito obrigado. Olha, é uma honra de assistir, né, ouvir vocês batendo esse papo aqui com as referências do mercado e hoje poder estar aqui batendo esse papo com você. Muito obrigado, primeiramente, pelo convite. Muito bom. Vamos falar sobre a carreira do Murilo, uma carreira no meio artístico e como ele chegou hoje, atualmente, também corretor de imóveis. É muito interessante essa história. Você que está no YouTube, pedir para seguir o nosso canal, deixar um comentário, compartilhar com mais e mais pessoas, que é sempre importante a gente passar a nossa história para mais e mais pessoas. Você no Spotify também, siga nosso canal no Spotify, toda semana um conteúdo novo, deixa sua avaliação também, super importante. E mandar um abraço para todo o pessoal lá da Plano e Plano, toda a galera da Plano, o Everton Costa e a galera da Plano. E deixar um recado para você, corretor de imóveis, a Plano e Plano hoje possui algumas houses para você trabalhar, são mais de 10 mil unidades lançadas em 23, muitos lançamentos ainda por vir, vários programas de incentivo, o famoso cashback, faixa preta, então muita oportunidade lá na Plano e Plano. Mandar um abraço para a galera, toda a galera da Plano, o Everton, um grande abraço aí, obrigado pela parceria. E Murilo, você estava conversando aqui comigo, você fez PUC aqui em São Paulo. Sou filho da PUC. Filho da PUC, formado em administração de empresas. Formada. Então, minha história, né, bem, a gente vai chegar na Riviera, né? Mas vamos chegar na Riviera. Eu sou nascido aqui em São Paulo. Que bairro? Minha família é daqui. Nasci no Morumbi. Morumbi, Zona Sul de São Paulo. Zona Sul. Nasci tive o privilégio, né? Nasci no Einstein. Ali a gente morava ali do lado. Eu também. Também? Então, pô, já é um bom sinal. Assim, o Einstein é sensacional. E nasci lá. A gente estava aqui, meu pai empresariava aqui em São Paulo. A gente ficou, se eu não me engano, por volta dos anos 90, 91. Meu pai descobriu a Riviera. E aí... Quem é fora de São Paulo, explica o que é a Riviera de São Lourenço. Riviera de São Lourenço é um empreendimento, né? Uma grande referência de um planejamento urbanístico. É um case de sucesso. É um case, um empreendimento feito pela Sobloco. Então, é um condomínio que tem toda uma estrutura, a estrutura de formação como um condomínio fechado, mas devido à praia ser pública, ele é aberto, então ele tem uma entrada e saída livre. Mas ele tem toda uma estruturação que já foi feito, já foi planejado, e hoje é referência, tem ISO 14001, então é referência na parte de saneamento, de segurança principalmente, todo numa parte arquitetônica, então do tamanho dos prédios, todo esse planejamento das partes, e principalmente tem uma manutenção do verde muito grande dentro da Riviera. Então agora ela teve uma expansão que já estava planejada desde os primórdios dos anos 90, ela está expandindo, está chegando, digamos assim, perto das 80%, 90% da sua capacidade ainda. Então, até pouco tempo atrás eram 60%, 70%. Então é um condomínio que eu posso falar como morador, tem muita propriedade e é um lugar sensacional. Quem é aqui de São Paulo deve conhecer. E aí, falando sobre sua carreira, você se forma na PUC e vai trabalhar em consultoria? Qual que foi? Exato. Eu entrei na administração na PUC, né? E entrei com 17 anos, então um pouco adiantado. E a administração é uma coisa, né, que todo mundo fala, quem não sabe o que fazer vai fazer administração. Eu enxergava de um outro lado, né? Na verdade, a administração ela te dá uma amplitude, uma base para você seguir vários caminhos. Então, eu acabei entrando na administração e quando eu estava estudando, estava dentro desse mundo administrativo, né, comecei a trabalhar em multinacionais, no mercado corporativo. Então, fui desde Siemens, fui da empresa que hoje acho que é só Mars, mas na época era Master Foods, que era líder mundial de nutrição infantil. Trabalhei trabalhei desde uma área que eu estava te falando da SFS, da Siemens Financial Services, uma área de consultoria financeira alemã, dentro do grupo Siemens, até uma área de trade marketing, que era marketing de produto do Green Channel, que era Pedigree, Whiskas, essas marcas que estão do grupo Mars. E aí fui até para a farmacêutica, Bristol Myers Squibb, para empresas trabalhar um pouco no mercado de medicina, que era uma coisa nova. Na verdade, assim, Sérgio, meu impulso dentro da faculdade era de explorar. Então, uma curiosidade. Então, toda a possibilidade que eu tinha, eu brincava que eu tinha um ano, eu tinha um ciclo fiscal para testar, para sentir se aquilo era para mim, eu queria experimentar coisas novas. Então eu ficava praticamente um ano dentro da empresa, dentro do cargo, sentia o ciclo, se era algo que me pegava eu ficaria, mas eu acabei mudando muito.
acabei tendo oportunidade de trabalhar em várias empresas. E aí foi essa parte toda corporativa que eu terminei Teve a Mead Johnson, que foi a última empresa, que é uma empresa americana, que é a Mead Johnson, que é líder mundial em nutrição infantil. Na época, a Master Foods era a maior empresa de capital privado da época. E aí eu fui trabalhando numa área de um produto que era sustagem, que era um produto para nutrição, voltado mais para criança, né? E coordenava uma parte de trade marketing. Então, eu acabei trabalhando lá. Foi meu último trabalho corporativo, digamos assim. E aí, como que nasce a carreira artística? Começa com teatro? Começa, na verdade, assim, um desejo muito tímido. Eu assisti muito filme, né? Então, eu morava na Riviera, era uma cidade pequena, não tinha cinema, o mais próximo era Santos. Mas a gente estava próximo a São Paulo, mas eu acabei crescendo vendo muito filme. Bertioga não tinha cinema ainda? Não tem até hoje. Não tem até hoje, né? Não tem, cinema não. Quando eu quero fugir, quero ver um filme igual assisti ontem, eu venho aqui para São Paulo. Aí tinha esse desejo tímido. E na minha família, e nem próximos, assim, no nosso círculo, não tinha ninguém que era artista, ou que era do meio artístico, ou que pudesse ser a ponte para ligar isso. Então, eu acabei tendo esse desejo de assistir muito filme de uma maneira muito ingênua, assim, sabe? Olha que legal, imagina, cara, como deve ser um ator, vivenciar toda essa experiência, né? E fiquei com esse desejo tímido guardado. Quando eu estava no mercado corporativo, e já por ter transitado em muitas empresas, eu sentia que faltava alguma coisa que eu não estava sabendo exatamente o que era, que eu não estava me sentindo realizado, e já estava trabalhando bastante tempo no mercado corporativo, sentia que eu precisava arejar minha cabeça, aquela coisa de, nossa, preciso tirar um ano sabático, alguma coisa assim, para me encontrar nisso e recalcular a rota, digamos assim, né? E nessa foi que, nesse período de explorar essa possibilidade, surgiu um convite para trabalhar como modelo, que era algo que eu nunca pretendi, nunca fui atrás, de uma pessoa que era uma pessoa séria, desses scouters que acham talentos, digamos assim. E a gente foi conversando de uma maneira muito tímida, eu muito desconfiado, né? Porque era um meio muito novo, tudo muito novo para mim. E deu certo, acabei entrando numa agência que era uma agência que trabalhava de uma maneira de muita qualidade, com muita propriedade aqui em São Paulo na época, que era a L'Equipe. E só parece que tem muita picaretagem nesse meio, tem que tomar cuidado aonde vai. Muito, cara, muito, assim, tem muito, como todos os meios, mas esse é um meio que fica muito sensível, ainda mais porque eles mexe com o sonho de muita gente, né? Sim. Esse sonho de, às vezes, uma família, às vezes as famílias não tem muito recurso, então acaba apostando na mão dessas pessoas. Tem que fazer o book aqui, custa tanto o book, já tem que pagar. Levar meu filho para São Paulo. Cara, é um meio muito delicado, que tem pessoas, sim, que trabalham de uma maneira muito séria, muito honesta, e que realmente fazem carreira, que tem todo o seu pilar, assim, mas também tem, na parte periférica disso, tem muita gente mal intencionada. Sim. Então, é uma coisa que sempre tem que... Os pais, principalmente, quando vão começar com os filhos, alguma coisa assim, e com muito cuidado. E hoje acho que a gente está em muita informação, coisa que há 20 anos, 10 anos atrás a gente não tinha tanto acesso. Então hoje tem uma forma mais segura de se pesquisar tudo isso. Então fica um alerta aí, sempre que surge essa possibilidade, pesquisa, vê a referência, procura saber, conversa com pessoas que são agenciadas ou que já trabalharam com essas pessoas e se certifique, né? Mas aí surgiu um trabalho como modelo. Eu acabei saindo da área corporativa e falei, vou experimentar. Se eu der certo nisso, eu me senti à vontade, porque era uma coisa tímida, assim, Sérgio. Não era uma coisa que eu, nossa, sou ator, falo, vou... Então, era uma coisa que eu tinha que me explorar nisso. Eu falei, vou experimentar. E, por uma conjuntura de fatores, acabou que deu muito certo. Me senti muito em casa fazendo isso. Então, o grande termômetro foi que em 15 dias, agenciado, eu peguei um trabalho, uma publicidade de um comercial muito grande que passava na novela das 8 na Globo, assim. Então, em 15 dias, toda a dúvida da família, das pessoas falaram, cara, que maluco, você está largando um plano de carreira, você está largando uma coisa que você já tem um pouco mais de segurança para se arriscar nisso. E em 15 dias eu estava num comercial com a cara estampada como o principal do comercial, num comercial muito, muito bonito. Isso que ano? 2010. 2010. Final de 2010 para 2011. E aí, em pouco tempo, foi tudo muito rápido. Eu peguei esse trabalho, comecei a fazer muita publicidade, muito filme mesmo publicitário, trabalhando como moda. Em 3 meses para 4, fui chamado para uma agência para ir para Milão. Então, eu acabei indo para Milão. Aí fiz uma temporada masculina lá,
Desfilei no Fashion Week de Milão, conheci o Giorgio Armani, aí de Milão fui fazer comercial, trabalho publicitário em Dubai, fiz em Dubai, fiquei um tempo, mas aí foram uma semana praticamente. Voltei, fiz a temporada de Milão, ganhei um visto de trabalho italiano da agência de lá, falando assim, Murilo, seguinte, você volta pro Brasil, você efetiva seu visto e você vem morar para cá, a gente vai ser o que a gente chama assim, né, quando você tem uma agência central, é sua agência mãe, e daqui a gente vai te mandar para o mundo inteiro. Só que nesse momento, assim, Sérgio, eu tinha que fazer a escolha porque modelo era uma etapa. E se eu ficasse como modelo internacional, era uma coisa que, cara, assim, é muito atrativa, é muito interessante, né? E você ter essa possibilidade de trabalhar viajando, conhecendo cultura, ganhando dinheiro, né? Expandindo sua mente, seu conhecimento, é uma coisa que me atraía muito. Mas como eu não comecei tão novo a fazer isso, eu já tinha uma faculdade de 5 anos nas costas, eu falei, não, eu vou voltar para o Brasil e vou estudar artes cênicas. E aí eu comecei a estudar como ator. Aí eu comecei realmente minha formação. Continuei trabalhando como modelo, mas aí comecei toda a minha pesquisa artística. Então, estudei numa escola que foi essencial na minha formação de carreira, que é a Célia Helena, aqui em São Paulo. E junto fui fazendo algumas oficinas. Então, voltado... A Célia Helena, ela tem uma grade que é muito voltada para o teatro. Então eu queria ter uma formação teatral, que eu acho que é essencial para um ator, que é a base. E junto eu fui fazendo pinceladas de oficina com outros diretores também, Fernando Leal, uma galera que foi abrindo minha cabeça e eu entendendo um pouco mais de audiovisual, então, interpretação voltada para a câmera. Né? E fui fazendo pesquisa, cara, e fiquei nessa 5 anos ininterruptos de estudo, trabalhando e aí começando a fazer peças, projetos, curta, grupo de pesquisa de cinema, começando a movimentar, né? A fazer todo caminhar, assim. Mas essa foi a migração, cara. Foi totalmente por um desejo interior, uma coisa assim que eu tinha, de uma maneira tímida, mas quando eu me abri para isso, cara, o universo correspondeu e foi me abrindo portas, assim, que eu consegui me encontrar nisso de uma maneira rápida. Agora, no meio artístico, o funil é muito grande, né? Tem muita gente trabalhando... tentando para que uma dê certo, 2 dê certo, né? Então é muito curioso de estar vivenciando agora esse mercado imobiliário, porque é muito semelhante. Parecido. A vida do autônomo, do ator, do corretor não é nada fácil. São 50 nãos para um talvez. Muito teste. Muito teste, assim, já tem uma, digamos assim, até na parte artística, ela é mais delicada porque, assim, para você chegar nos testes já é mais delicado. Relacionamento. Então, assim, relacionamento, indicação, na verdade, assim, um bom agente. Você precisa ter uma pessoa que faça essa intermediação de uma maneira correta, segura, que acredite em você, no seu talento. Então você tem que conhecer as pessoas certas, para os produtores abrirem a porta para você fazer o teste, para você poder ser visto e ter a possibilidade. Não adianta ser só bom. Não adianta. E conseguir pleitear um personagem. Então é um trabalho assim, cara, delicado. Em primeiro lugar, você tem que estar seguro da sua formação, você tem que estar dentro do teu propósito, do que você quer, né? Porque a arte, assim, realmente você tem que entender o que você quer da arte. E tá tudo certo, não tem julgamento. Você pode querer fama, você pode querer a visibilidade, você pode querer ser visto, como você pode querer também, no meu caso, que é uma realização, cara. Eu sou apaixonado pelo ofício, pela parte artística de atuar, pela construção, pela pesquisa, por fazer, por entender, por poder estudar o comportamento humano, por entender, ter empatia sobre a vida, poder olhar a vida de um prisma não de julgamento, mas de compreensão. E você poder dar vida a isso, você tirar de um papel, né, e nunca a gente trabalha sozinho, né, numa colaboração artística, você tirar uma vida de um papel e você poder fazer isso e esse trabalho conectar com outras pessoas. Isso para mim é a minha grande realização. E quando veio a TV? Que a TV coloca tudo em vezes 100, Exatamente. vezes 1000. Assim, quando eu comecei a estudar, eu tive possibilidades de fazer alguns testes para novela, né? Só que eu era muito cru, Sérgio. Eu falei, não dá para queimar cartucho, cara. Então, por mais que o teste também ele é uma forma de você aprender, mas às vezes não dá para você ficar queimando muito cartucho. Então eu segurei um pouco, falei, deixa eu estudar, deixa eu fazer peça. Peça para ator é fundamental porque assim te dá uma quilometragem de palco e dessa relação com o público, daquilo tocou o terceiro sinal, cara, acabou. Improviso, né? É na tua mão. Se você errar, se o teu companheiro errar, vocês têm que saber se virar, a história precisa ser contada. Faça chuva, faça sol, independente do que aconteça. Então isso te dá como uma fibra muscular como ator muito grande.
Então eu fui fazendo teatro, tive um projeto que eu fiquei 9 meses praticamente em cartaz aqui em São Paulo, com uma peça com grandes atores, onde foi meu grande aprendizado na prática, assim, e foi fundamental, e aí disso eu comecei a me sentir seguro para pleitear trabalhos televisivos, ou que seja no cinema, mas o audiovisual. E aí foram surgindo uma participação, fiz uma participação na Globo num projeto do Miguel Falabella, comecei a fazer alguns testes na Globo, e aí veio o SBT, que me fui chamado, tinha feito um registro para eles um tempo atrás, que como ele fica aqui em São Paulo é mais fácil, né? Tinha feito um registro, desse registro ficaram lá com a minha gravação e me chamaram para fazer uma participação numa novela. Me chamaram para fazer um personagem lá, uma participação que entrava, que tinha acho que, não sei se 10 ou 12 cenas, não me lembro. E eu falei, legal, na época eu tava com a minha agente, a gente falou, legal, uma oportunidade legal, um personagem interessante aqui, vamos fazer, né? E vamos testar isso. Fui, fiz desse teste, por ter trabalhado com um diretor lá dentro, com o João, um cara que eu já falei isso para ele, muito grato, porque ele gostou muito do trabalho que eu fiz, e era numa época que eles estavam começando a fomentar o teste para um próximo projeto. E ele fez questão de ir lá no elenco, de falar, cara, eu quero esse cara, chama ele para fazer teste, esse cara é legal de ter aqui no nosso casting para fazer projetos, uma pessoa legal de trabalhar. E aí eles me chamaram para fazer o teste para as Aventuras de Poliana. E aí eu fiz. O SBT tem uma dinâmica que alguns personagens eles testam com a cena do protagonista, mas eles podem escolher para outros personagens também. E fiz pro Marcelo, pro personagem, um teste, fazendo o melhor que eu poderia ter feito, e fui feliz que deu certo, assim. Deu certo. E nessa eu entrei, meu primeiro personagem inteiro de uma novela foi um protagonista. Então essa foi a história. Eu entrei nesse projeto de Poliana, que deu a sequência, que veio a segunda temporada. E aí o que significa estar na TV? Muda tudo? A questão de contratos, publicidade? Muda, né? Porque a gente, vamos supor assim, né? Num teatro você vai estar fazendo ali uma apresentação, pode ser para 50, 20, 80, 100, 300, 400 pessoas. Numa televisão você tem milhares de pessoas E o teatro é local, né? Regional. Exatamente, esse é o segundo ponto. Você tem uma abrangência nacional. Então a televisão, ela te coloca de uma maneira nacional em muitos lares, assim. Então você consegue ser visto por muita gente. Então isso é claro que aumenta a sua responsabilidade de um trabalho que, claro, envolve muito investimento, envolve muita gente fazendo aquilo acontecer para chegar num produto bom. Então é um trabalho realmente que tem que ter uma segurança, tem que ter uma responsabilidade de fazer, e ele te dá essa abrangência. Então muda, você sendo visto mais, é claro que você tem mais visibilidade, sua voz, sua postura, sua credibilidade, sua história se conecta com mais pessoas, e isso tem um valor diferenciado. E aí a sua primeira novela no SBT é 2018? 2018. A gente começou a gravar em novembro, dezembro de 2017, e ela foi ao ar em 2018. Daí em 2018, e foi muito curioso isso, porque realmente muda, cara. Assim, você tem, vou dizer assim, um certo anonimato, e aí de repente você faz uma novela, você começa essas primeiras experiências de ser reconhecido na rua, das pessoas falarem e querendo conversar sobre o teu personagem, sobre a história, concordando, discordando, puxando sua orelha, falando, isso é errado. É muito curioso, é muito legal essa troca. Todo mundo sabe o que está acontecendo. Diferente do teatro, que é só quem está lá, só né? quem vivenciou aquela peça. E isso também eu acho que é uma grande diferença, e não entrando no mérito qualitativo disso, mas eu acho que o teatro tem aquela potência de transformar, de deixar uma mensagem, de deixar o espectador transformar ele em 2 horas. Você sair que seja com uma reflexão, diferente de como você entrou. Então o trabalho no teatro é tudo para potencializar e te passar essa mensagem em 2 horas. Como também um pouco a história do cinema, né? Você tem 2, 3 horas no máximo para contar uma história, para aquilo ser relevante. E a televisão você vai contando isso no dia a dia. Na televisão você está todos os dias lá, 1 hora, 1 hora e pouco na casa das pessoas, contando sua trajetória de momento a momento, passo a passo, fase a fase. Então são coisas diferentes, mas a televisão, por ser mais longa, né, as pessoas acabam estando mais próximo de você, né, porque você está todo dia lá. E quando você está na televisão, lógico, quando você vira uma pessoa pública, qualquer coisa que você faça, qualquer coisa que você fale, dá uma repercussão, ainda mais hoje. Você tem que se policiar mais, você tem um cuidado maior. E assim, Sérgio, na verdade, eu acho que isso é da compreensão e da responsabilidade de cada ator, cada artista que está em determinados projetos. Então, o projeto que eu fiz é um projeto infanto-juvenil.
Então eu fazia... Ainda mais que é público para criança. E eu fazia um personagem que é professor. E o professor, ele tem um lugar muito importante numa orientação. Ele tem essa responsabilidade, né? Então, eu lembro dos meus professores de escola, cara, coisas que me falaram, professores na faculdade, principalmente na parte artística. Um dos meus professores é um dos meus melhores amigos até hoje, o Fernando. Então, assim, são pessoas que são fundamentais na sua formação. Então, eu entendia que tinha uma responsabilidade. Então, a gente entra para fazer uma novela infanto-juvenil e hoje a rede social, né, a nossa vida pessoal acaba se tornando uma realidade estendida. Então, a pessoa ela quer te ver na novela, ela entende que ali é um personagem, às vezes não entende que ali é um personagem. Não, muitas vezes não entende, né? Não entende. Te vê ali e ela quer continuar te vendo de alguma maneira. Então, ela hoje tem a ferramenta que é da rede social que proporciona isso. E você tem que ter uma postura, eu acho que é interessante você ter, né? Uma postura condizente de preservação disso, né? Como que a gente estava batendo um papo antes, eu sou mais de uma política discreta que eu quero que o meu trabalho apareça. Então, quanto mais evidenciar o meu trabalho, mais é interessante. Sim. Eu tenho minhas convicções, eu tenho minha opinião, eu tenho minha personalidade e eu acho interessante que eu sou muito seguro disso, mas eu gosto que apareça o meu trabalho. Então, eu acho que esse que é o minha grande vitrine é o meu trabalho. Trabalho para aparecer o meu trabalho. Me preparo para o meu trabalho aparecer. E aí depois veio outra novela no SBT, uma continuação. Veio. Então, como eu te falei, foi um sucesso, As Aventuras de Poliana. E o livro, né, que deu origem, que é uma história inglesa antiga, né, da Eleonor, que era Poliana, tinha uma sequência Poliana Moça, que trazia um pouco dos dilemas dessa menina na adolescência. Para quem não conhece de uma maneira muito resumida, a história da Poliana, ela ensina, ela deixa uma mensagem da gente ver o lado bom da vida. Então, é uma pessoa que ela inspirava nas pessoas enxergar o lado bom. Então, sim, aconteciam várias adversidades na vida dela e ela era uma menina muito iluminada, que ela trazia isso, uma sabedoria de vida, de enxergar o lado bom, e ela foi contagiando as pessoas ao seu redor, assim. Então, ela foi transformando a vida de cada um. Então, esse é um pouco da trajetória da Poliana. E aí tem isso, ela mais nova, e surgiu a possibilidade de Poliana Moça, que é ela adolescente, com os dilemas de primeiro beijo, as paixões, esse dilema mais, né, de uma menina adolescente. Então foi muito interessante, a gente fez, né, tivemos a primeira temporada, veio pandemia, voltamos com a segunda, então foram 2 projetos numa sequência longa, assim. E quando que aparece a corretagem, quando que aparece o mercado imobiliário na sua vida? Então o mercado imobiliário surgiu, um convite de uns amigos de infância. Meu irmão, ele trabalha já voltado ao mercado imobiliário, então ele incorpora, e eles incorporam principalmente ali na Riviera e Bertioga. Então ele já era próximo desse mercado, e aí tanto o sócio dele como os melhores amigos de escola abriram uma imobiliária na Riviera. Surgiu um convite, na verdade quando eles abriram a imobiliária ele me convidou, só que por eu estar na parte artística era uma coisa da qual eu não teria tempo para estar lá, enfim, não conseguiria estar investindo para estar corretando, mas fiquei com essa sementinha dentro. Veio a pandemia, travou a parte artística, eu entendi que era um momento, a parte imobiliária, não só lá na Riviera, mas em grande parte do Brasil, continuou forte, principalmente aqui, se for falar de São Paulo, num raio de 100, 150 quilômetros de São Paulo, teve um aumento muito significativo de vendas, de valorização. O que aconteceu, só um parênteses, o que aconteceu na Riviera, assim, na pandemia, é algo fora atípico, total. Fora do comum, né? Exatamente. Riviera é um baita case na pandemia, assim como outras localidades próximas de São Paulo, mas não tinha imóvel, né? A pessoa queria alugar anual, não tinha, queria comprar. E começou, na verdade, a ser uma dança das cadeiras, porque pensa assim, você tem seu imóvel que é a sua segunda residência, então você tem lá um apartamento na praia, de repente você vê toda a sua família lá. Uma coisa que era para ser temporária, de temporada ou final de semana, feriado, virou sua moradia, virou sua primeira residência. Daí você fala, opa, estou num prédio aqui, o apartamento é pequeno, mudo para um maior. Já estou num apartamento grande, mas opa, pandemia, eu não posso usar a área comum do prédio, então eu quero ir para uma casa onde eu posso usar minha piscina, onde eu posso usar meu lazer. Então começou também, fora a busca de fora, de quem não conhecia a Riviera, queria ir para a Riviera, começou também uma dança das cadeiras lá dentro do próprio mercado interno, tá muito aquecido, né? Então foi um mercado que estava muito próspero nesse período. E eu acabei indo para lá, e aí foi que eu falei, pô, entendi isso como um braço profissional, algo que eu consiga fazer, mas primeiro eu preciso me preparar. Então fui tirar o Cresce, fui estudar, fui entender uma coisa, eu estar lá desde 92, ter crescido lá,
conhecer a Riviera como um usuário, Como digamos assim, poucos. como um morador, né? Mas você conhecia tudo Conheci como tudo. morador. Exatamente, é muito curioso, porque tem aquela piada, na minha época era só mato. Realmente era só mato. Tem muita coisa que a gente foi para lá em 92, então assim, realmente eu lembro de eu surfava e eu lembro de eu olhar para trás assim, era só mato, era uma coisa paradisíaca. Hoje você olha, são preenchidos de prédios assim. Então a gente teve umas experiências muito boas assim na Riviera nessa época, a gente tava a cavalo, então era uma coisa que assim, você fazia trilha por onde é casa, os módulos, né? A Riviera era subdividida por módulos. Então a gente passeava, eram módulos hoje que são casas maravilhosas, eram trilhas que a gente passava a cavalo. E você nunca tinha trabalhado com vendas? Não, eu trabalhei numa área de trade, uma das empresas que eu trabalhei que é trade marketing, né? Na época eu não sei como se dá hoje, mas ela podia responder tanto para marketing quanto para vendas. Que a trade de uma maneira bem resumida também, é o impacto o marketing, o impacto no ponto de venda, do Sim. consumidor no ponto de venda. Então, cada ação que você vê no mercado, numa conveniência, todo esse marketing voltado no ponto de venda é uma área de uma maneira bem enxuta, né? É a área de trade. E fora isso, tem todo um trabalho estratégico, todo um trabalho de análise, de bonificação da indústria, com distribuidoras, com toda essa parte. Então, eu passei um ano viajando muito pelo Brasil, conhecendo muita distribuidora e trabalhando diretamente com vendas. Com os vendedores. Eu não vendia, mas eu era a indústria, o cara que dava o suporte, que trazia, que passava um alinhamento de produtos, treinamento da parte de marketing para a equipe de vendas. B2B, né? É. E aí era uma coisa muito interessante, cara. E vendas eu considero que é uma arte, cara. Assim, uma arte muito legal também. Cheia de técnicas, cheia de como tem na atuação, cheia de ferramentas, mas você tem que fazer de tudo isso a tua forma, né? Se você não tiver a tua autoridade, né? A sua autonomia, a tua originalidade de fazer isso, né? Isso que é o mais bacana de se encontrar. E aí eu acabei indo para essa área de vendas, sentindo isso lá na pandemia. E, assim, de uma maneira, foi uma coisa próxima, né? Porque, assim, eu já vivenciei a Riviera, já tô lá, minha família tá lá. Então, tenho muita propriedade para falar de lá. É com um público que a gente já está lá há muito tempo. A gente sabe dialogar, sabe das demandas, sabe do interesse. Tem propriedade para falar do lugar, das questões, conhece os módulos, a particularidade de cada região. Então, foi uma coisa muito próxima. Seria muito diferente se eu começasse com uma profissão de corretor aqui em São Paulo, cara, que é um universo. É um outro olhar, tem os subnichos, né? Tem uma coisa toda diferenciada. Cada bairro tem sua particularidade. Cada bairro é uma cidade. Exatamente. Cada bairro tem seu prédio, suas incorporações, sua dinâmica de mercado, né? Então foi isso. Eu comecei na área trabalhando, né? Como eu te falei, fiquei um ano inteiro lá. Só que aí voltou a segunda temporada da novela. E aí quando voltou a segunda temporada da novela, eu voltei como protagonista. Você acaba trabalhando bastante, então é difícil você ter agenda. Né? Então, só para explicar para quem não conhece, você acaba gravando novela de segunda a sábado. O estúdio funciona de segunda a sábado. Então, quanto maior teu personagem, maior número de cenas você vai ter, mais você vai gravar. Então, eu gravava praticamente a semana toda. Eu digo, os atores e a equipe tinham um respiro domingo. Mas se você tinha 20 cenas na segunda, o seu domingo já é voltado para se preparar para a segunda. Você tinha que estudar. Tinha, sempre. Eu brincava que assim, meu escritório abria 7 horas, eu ia treinar, voltava das 9 até mais ou menos 11h30, meio-dia. Era uma minha forma de decorar, de aprimorar algo que eu sou um pouco sistemático. Então era algo que eu já tinha preparado antes, já tinha deixado de um jeito muito organizado para eu me orientar, porque a logística de gravação é uma coisa curiosa também, Sérgio. Assim, no SBT a gente gravava por cenários. Então, por exemplo, a gente está no cenário aqui, estúdio do Sérgio. Não tem uma continuação, né? Vem para a mesa, então assim, hoje esse estúdio está aberto. Então, a gente tem cenas de 20 capítulos que a gente vai gravar nesse cenário. E dentro dessas cenas, do capítulo 5, capítulo 20, tiveram acontecimentos importantes nessa trajetória. Então, você precisa estar com a cabeça orientada para você saber como você entra e para onde você vai de cada cena. Você tem que ter o controle da tua trajetória. Então, é uma coisa que você precisa ser organizado, cara. Senão, você se perde um pouco nisso. Então E decorar tudo. E decorar. Só que eu falo, decorar, todo mundo fala, nossa, como decora tanto? Para mim, decorar é um exercício. Então é que nem você começar uma musculação. Você chega lá hoje e fala, pô, tá pesado aqui, vou começar com 2, 5 quilos. Começa, amanhã você fala, pô, 8, 10, 15, 20. É a mesma coisa decorar. Você começa com a tua cabeça decorando e depois que você já domina o personagem, o que eu quero dizer como domina o personagem? Você
Eu gosto muito mais de falar domínio do personagem, essa coisa de incorporar, né? Porque incorporar parece algo que é subjetivo, que não é do teu controle. E você dominar o personagem, você constrói a linha de raciocínio desse personagem. Então, tinha uma diretora que eu já trabalhei que ela ilustra de uma maneira muito significativa, assim. Ela fala, se você domina a linha de raciocínio do teu personagem, você domina ele em qualquer circunstância. Então, é como a gente pensa, né? A gente domina como a gente pensa, eu posso estar aqui, eu posso estar em qualquer lugar, que eu vou dominar minha linha de raciocínio. Então, depois que você domina essa linha de raciocínio, que é construída, fica mais fácil. Então, você vai entendendo os tons das relações, os desafios, as trajetórias, as jornadas e tal. E aí você vai construindo de uma maneira muito mais próxima. Mas é maçante, assim. Quando eu abri a casa do Marcelo, que era do meu personagem, eu tinha 20 cenas, 18 no outro dia, 15, 8, e aí cenas de emoção, cenas de passagem, todo tipo de cena, assim. Então você tem que estar com a cabeça muito em dia, cara. E falando no lado do imobiliário, num imóvel, isso facilita na hora de estudar um imóvel, decorar as particularidades, características? Muito, muito, assim, que você vai decorar um pouco o produto, né? Eu acho que mais decorar, né, assim, você entende. Claro que você tem que decorar coisas técnicas como metragem, as particularidades, né, de estrutura, acabamento, essa, digamos assim, essa ficha técnica. Mas tem a facilidade para isso, né? Tem. Você trabalhar com a memória, com o cognitivo, pensamento rápido, esse tipo de ferramentas que um ator usa, e basicamente, né, que é total a chave da venda, é comunicação. Então, você consegue, são digamos assim, ferramentas, skills assim, próximas que você utiliza nas duas. Eu gravei recentemente com a Mariane Menezes, uma professora, ex-professora, hoje corretora de imóveis em Franca, interior de São Paulo, e ela falou que a comunicação que ela trouxe da sala de aula para o mercado imobiliário foi um fator de sucesso para ela. E hoje ela entende que é um diferencial, a comunicação. No seu caso também. Total. Assim. A venda você não tinha na veia, mas a comunicação é sua. Exato. E eu encaro hoje muito mais assim, Sérgio, eu me vejo muito mais como um comunicador do que um vendedor. Então, assim, porque vendas é algo recente ainda na minha trajetória, mas comunicação não. E eu acho que a venda ela é baseada na comunicação. Então, de você, principalmente, o que é muito interessante como ator, você aprende a escutar o outro. Eu estou fazendo uma cena com você, se eu estou só pensando no que eu vou falar, eu não estou te escutando, né? Posso estar te ouvindo, mas eu não estou escutando. E quando você vai fazer uma cena de verdade, eu preciso ouvir em cena, por mais que eu já saiba, eu preciso ouvir em cena o que você está me falando, deixar aquilo reverberar dentro de mim. Então, isso te dá uma possibilidade, né, uma habilidade de ter escuta. E uma venda nada mais é do que você entender a dor do teu cliente, escutar, entender o que ele quer em primeiro lugar. Sim. Pelo menos eu enxergo dessa forma. Não, e eu falo até muito nos meus conteúdos e palestras que uma das habilidades do corretor é a escutativa. É saber escutar. Exatamente. E escutar, assim, eu acho que a escuta ela tem começo, meio e fim. Escutar até o final, porque às vezes o cliente pode te falar alguma coisa, você já está pensando, não, aquele produto, Não, escuta até o final. Entende? Recebe tudo que ele está te dando de informação, quando ele dá, né? Que também tem esse desafio. Mas assim, recebe o que ele está te dando como informação e aí sim você vai elaborar algo que é muito, muito particular para a demanda dele, né? Você vai entender o que ele quer. Então, eu vou dizer assim da Riviera, que é onde eu tenho, né, mais experiência, que é isso, você precisa entender o que ele quer naquele momento, o que ele está querendo com esse imóvel no litoral, qual que é a demanda, qual que é a chave, o que ele busca, o que é principal, que é o lazer, é uma varanda, é uma quadra de tênis do prédio. Qual a motivação, né? Qual a motivação, da onde ele vem, se ele já tem imóvel na Riviera, ele está querendo trocar, por que ele está querendo trocar, quais que são as objeções, né? O que o incomodou no imóvel anterior, o que ele está buscando nessa troca. Então, e pode ser até valorização, falo, pô, não, tô com uma proposta boa aqui, eu quero dar um upgrade, porque eu sei que ali, aquele prédio também daqui tanto tempo vai valorizar tal. Pode ser também. Agora, como toda cidade, como toda região, na Riviera tem muitas imobiliárias, muitos corretores. Tem. Como que é a relação com os parceiros? Como é que você trabalha? Olha, ela é um mercado, é um mercado muito local, né? Eu acho que, não sei se eu posso chamar de um super nicho, né? Mas é um mercado nichado. Então, o mercado funciona, tem o CIV, que é o Sistema Integrado de Vendas. Isso é legal falar um pouco sobre isso. O CIV é bem característico. Ele é uma plataforma da qual ele centraliza as imobiliárias. Então, por exemplo, eu tenho lá a minha imobiliária, você tem a sua, a gente é credenciado ao CIV. Então, E o CIV é da Sobloco. O CIV é da Sobloco, exatamente. Então, eu capto um imóvel, eu coloco esse imóvel no sistema. Você que é de outra imobiliária, você pode trabalhar esse imóvel também. Então, a gente tem esse trabalho de rede do CIV, onde uma rede. o que você
capta quanto imóvel. É claro que às vezes tem imóvel exclusivo, que você tem cliente que fala, não quero abrir meu imóvel, quero só para você. E aí você pode também fazer parcerias. E aí tem essa rede de troca de captação e tem também imobiliárias, tem uma galera que não é credenciado ao CIV, né? Então, e o CIV ele tem uma grande força nos lançamentos. Então, os lançamentos da Sobloco, os lançamentos dos prédios, principalmente, dos módulos, dos lotes, são liberados para imobiliárias credenciadas ao CIV. Então, é um trabalho, eu sinto assim, tem uma competitividade, como qualquer mercado, mas da experiência que eu tenho hoje na Openmar, assim, tem muito companheirismo, tem muita parceria. A gente trabalha lá de uma forma muito em dupla de corretores, assim, de uma forma que a gente consegue atender melhor, consegue dar uma atenção melhor para o cliente, desde a visita, desde da preparação, a gente soma forças e consegue trabalhar disso de parceria interna. E às vezes tem parceria externa e às vezes tem isso. Eu tenho 10 captações de imóveis, você pode vender o imóvel e eu te ajudo nessa captação. Sim. Né? E eu ganho por isso, ganho essa captação. Né? Então, E como chama a imobiliária? Openmar. Openmar, especializada na Riviera. Especializada na Riviera. Tanto aluguel e compra. Aluguel, vendas, desde lote, todos, né? Todo o mercado imobiliário. Terreno, cobertura, apartamento, frontal, casa. E você estava me contando no início, antes de começar a gravar, que você começou com aluguel de Exato, anual. Porque eu acho que o aluguel, ele te dá um giro maior, né? Então, assim, e eu preferi ir para um aluguel anual, que é uma coisa que você não tem essa coisa da locação de temporada, eu acho que você Picadinho. tem que ter uma expertise nisso, pela questão do check-in, check-out, tem várias delicadezas nesse mercado. E como para mim o foco era experiência, então eu acabei fazendo algumas locações anuais, assim, que é muito interessante e te dá muita possibilidade de conhecer muitos imóveis, de tratar com pessoas. Às vezes é um cliente que está preparando para uma compra. Exato. Tem muito disso na Riviera, assim, Sérgio. A pessoa vai passar uma temporada com a família, vou experimentar. Vou experimentar, porque é um ticket elevado, ticket alto. Então, às vezes, ele fala, deixa eu experimentar essa praia. Gosta, fica, ele começa a pleitear uma compra. Agora, a Riviera de São Lourenço, ele tem todo esse aspecto que você comentou de como se fosse um bairro fechado, né, com controlado. A questão da segurança é muito forte, né? Você se sente seguro lá, tudo monitorado e tal. E mais recentemente anunciando algumas melhorias, a questão do pier, não vai ter alguma coisa assim? Sim. Né? Então, que vai valorizar todo o complexo. A Riviera, ela tá passando, eu acho que ela teve alguns momentos, né? Então, alguns divisores, assim. A Riviera, então, falando da segurança. São 11 tipos diferentes de segurança na Riviera. Você tem desde a guarita, do cara que passa a pé, até a guarda canina. Tem vários tipos que realmente... eu posso falar desde 92 até hoje, tem uma sensação de segurança que eu acho que é o grande ouro da Riviera, que você se sente seguro, né, num local que você está a 120 km de São Paulo. Então, isso é um fator muito determinante, até porque nossos vizinhos próximos lá, Guarujá, vem sofrendo muito com essa questão de segurança. Então, tem muita gente que migrou, que Guarujá antes era muito bom, né, e ainda tem empreendimentos maravilhosos lá. Eu cresci em Guarujá. E muita gente que migrou para a Riviera, né? Pela questão da segurança. Então, fora isso, tem toda a questão ambiental, tem toda a questão de qualidade. A gente brinca que, assim, lá eu tomo água da torneira desde criança, então, assim, tem um tratamento de água muito, muito forte lá. E tem todos esses fatores que fazem a particularidade. Aí, o que veio? Aí, dentro do projeto já contemplava, mas evidenciou. Então, assim, a Riviera teve anos atrás, um campo de golfe internacional. Sim. Então isso dá uma glamourizada. Aquelas casas para o fundo do golfe. Exato. E todos os módulos colados ali, permeáveis ao golfe, cresceram com perfil arquitetônico de casas maiores, de terrenos de 800 a 1.000 e poucos metros, que são casas maiores, de maiores valores. Então, que tem esse perfil e tem esse glamour de estamos no golfe. Aí você pode optar por ter sua casa para o fundo do campo ou estar próximo dali. Eu tenho uns amigos que compraram um terreno para construir uma casa na pandemia. Para construir uma casa, não sei se era exatamente perto do golfe. A ideia era, juntaram-se uns amigos, compraram um terreno, vamos construir e vender. Tiveram que vender o terreno antes de construir, porque já valorizou e veio uma oferta. Exato. E já vender. E você sabe muito bem que construir é uma arte, né? Sim, então, assim, problema, dor de cabeça. Exatamente. Então, assim, às vezes a valorização do terreno também lá é surreal. Assim, fizeram isso com 2 terrenos. Não precisou nem construir. Porque o 12 foi uma demanda muito grande, porque, como eu te falei, esse movimento da pandemia... Quem tinha um apartamento frontal tinha aquela coisa de beleza, eu tô no frontal aqui, tô num apartamento grande, mas eu quero uma casa que eu tenha todo um lazer completo, que eu tenho no meu prédio hoje, mas eu não posso usar. Então muita gente migrou. Então a procura por essas casas, por esse perfil de casa foi muito grande, né?
Então teve o Golf, agora abriu até um módulo 11 e junto veio uma bandeira, chegou um restaurante agora, o Ristorantino, que é aqui de São Paulo, italiano, que é muito bom, por sinal. A gente foi lá na estreia e trouxe isso, e do lado eles estão terminando a sede do clube de golfe. Isso traz uma valorização do metro quadrado para aquela região. E aí, fora isso, você falou do Pier, tem um projeto de uma marina. Da Marina, da Pier. Que sempre existiu esse projeto. Agora vai sair. Só que agora, assim, a gente já consegue enxergar esse projeto de uma maneira mais concreta. E acredito que nos próximos, deve iniciar as obras entre os próximos 5 anos, acredito eu. Iniciar e também vai trazer para essa parte da marina algumas casas extremamente exclusivas com vaga náutica. E fora isso, os módulos do lado também vão ter uma valorização e vai trazer um projeto arquitetônico mais glamouroso ainda, que também vai elevar a Riviera como um todo. E tem o novo shopping também, tem a construção. Tem, né? Quer dizer, a expansão do shopping, né? Tem a expansão do shopping dentro da Riviera e fora disso também tem lá numa zona comercial que é ali fora, onde tem um Pão de Açúcar, não sei se já passou por ali na entrada da Riviera, que é aquela zona de fora, que também vão trazer mais atrativos, seja de entretenimento, como também ali um prédio comercial, onde vai ter sala comercial, vai ter residencial, que vai trazer mais possibilidades de opções mesmo para a Riviera. Né? Agora, é muito cliente de segunda moradia. Lógico que a pandemia trouxe muita gente para morar lá, mas muito cliente de São Paulo e interior. São Paulo, eu acredito que... E aí imagino que você trabalha muito parceria também de corretores de outras cidades. O que acontece, assim, que a Riviera, como por ela ser uma coisa muito exclusiva, eu vou te falar da minha experiência, tá? Acho que gente que talvez tenha mais tempo lá trabalhe de outra maneira. Mas da minha experiência, eu estou prospectando algumas parcerias interessantes, porque assim, realmente a Riviera é um nicho. Então, você dominar aquele mercado, que é visado hoje, acho que 70%, 80% do público é estado de São Paulo, né? Capital e estado. Muita gente no interior de São Paulo. Tem muita gente de outros estados também, mas a maioria está dentro do estado. Então, essa procura... E agora que eu tô conhecendo o pessoal, pessoas sérias do mercado imobiliário, pessoas que são interessantes de fazer parceria, porque é isso, eu acredito que a parceria ela tem que ser um casamento. Claro, então, claro. É uma troca de credibilidade mútua ali. Então, agora eu estou começando esse trabalho da gente fazer parcerias, mas tem gente que trabalha muito bem com parceiros de outros mercados, até mercado de alto padrão, de outras regiões, alguns condomínios, como Campinas, interior de São Paulo, Ribeirão Preto. Agora, o que você faz para aquisição de clientes? Você faz algum trabalho de divulgação? Como a gente faz. A imobiliária faz uma parte muito estrutural de captação de lead deles. E o que eu estou construindo é uma identidade, como eu vou falar da minha parte, uma identidade dessa como corretor, até porque para não misturar um pouco as coisas. Então, eu tenho o Instagram meu, que é o Você tem 2 perfis. E tem um perfil novo que é mais um marketplace, que é onde eu consigo... Porque se eu uso o meu artístico para colocar os imóveis lá, vai ficar uma coisa muito só imóveis. Então, eu quis deixar um separado para comunicar, para trazer coisas mais desse universo, porque ali tem um público que me segue pela novela, pelo trabalho artístico, por se identificar com a minha imagem. Mas tem cliente lá também. Tem muito cliente lá. Então, a gente trabalha dessa maneira e eu estou construindo esse marketplace. Então, hoje eu trabalho muito na minha base de network, dos meus relacionamentos, das pessoas que eu conheço, por estar aqui em São Paulo, por já ter trabalhado no mercado corporativo, por conhecer muita gente e do próprio ciclo que está lá, de pessoas que a gente está conhecendo. Então, hoje eu tenho mais essa captação, algumas indicações e mais esse trabalho de prospecção e também trabalhando eu estou estruturando uma parte de audiovisual. Então agora, até aproveitando, eu estou como embaixador de um projeto lá que é um village, que chama Casas Thier, que é um village de 34 casas no módulo 16, da qual eu estou como embaixador do projeto. Então, assim, fiz toda a publicidade como garoto propaganda, como cara do projeto, mas também vendo. Legal. Então, é um projeto unir os dois, unir as duas competências. Hoje o que eu vejo, assim, Sérgio, que eu acho que é interessante, por isso que me atraiu muito. Eu falo, cara, sou um grande entusiasta desse mercado, porque eu acredito muito na potencialidade dos dois. Então, como eu te falei, minha realização é muito artística, mas nesse mercado também me traz uma realização na parte de comunicação. Então, onde eu consigo colocar minha imagem, seja numa publicidade, seja falando de um imóvel, eu estou comunicando, eu estou realizando o meu ato de comunicar, né, da oratória. Então, eu acho muito interessante, assim, eu acho que essa junção, e é juntar os dois. Como ator, eu também não deixo de ser um empresário, da qual eu tenho dentro da minha empresa o braço artístico e o braço de investimento e o braço imobiliário, da qual um corrobora com o outro, assim, né? E imagino que você também começou a estudar o mercado imobiliário mais
mais a fundo. Sem dúvida. E o que você viu do mercado imobiliário? Você começou a seguir corretores no Brasil, fora do Brasil? Comecei, cara. Não, todos, né? Você começa a fazer uma pesquisa e eu acho que o mercado... Assim como você pesquisou na questão do personagem, você pesquisa no mercado imobiliário. Eu sou um pouco cabeçudo, cara. Então eu gosto de pesquisar, eu gosto de estudar. Então eu peguei essa parte de alguns corretores e que eu acho que assim, teve um grande ganho, né? Como eu te falei, da ferramenta do Instagram hoje. E alguns corretores fazem isso muito bem. YouTube também. YouTube e Instagram. Exatamente, o YouTube, Instagram, que é E usar o audiovisual. Exato, as plataformas, sim, né, de rede social. É. As principais. Então, eu acho que hoje tem uma pessoa que faz um trabalho muito relevante nisso. Comecei a ver como essas pessoas se comunicam, ver como elas fazem. Ter como referência mesmo, né? Tanto aqui no Brasil como fora, nos Estados Unidos, eles fazem muito bem isso. Muito bem isso. Então, assim, até que tem vários já realities, né, do mercado imobiliário. Muitos. Que eu, como ator, eu vejo, tem coisa que você olha e você fala, aquilo ali tá com cara de aquela discussão tá com cara meio de provocada. Não, aquilo tá genuíno, é muito legal. Mas tem muito interessante que mostra um pouco a dinâmica do mercado imobiliário, que é uma coisa curiosa, e eu acho que vem trazendo muito esse glamour do alto padrão, e trazendo muita gente para esse mercado, digamos assim, até como curiosidade nesses últimos anos. Então, eu fui conhecendo as pessoas, fui falando e rapidamente fui tendo encontros interessantes de pessoas que gostam do que faz, gostam de comunicar, trocas muito interessantes. Agora no Conecta Imob foi incrível. Como eu te falei, pude conhecer você, um exemplo de pessoas que eu já via, que eu estava vendo, acompanhando, analisando o trabalho mesmo, entendendo como cada um se posiciona, como é que é, aprendendo muito também. E comecei a trocar, assim, comecei a poder falar, tá próximo, aprender, e tá sendo muito rico nisso, né? O Thiago Oliveira, que é nosso amigo em comum. Thiago Oliveira, um abraço para ele. Abraço para ele, Thiagão, que foi um grande amigo, um grande cara que, assim, me abriu um olhar de uma maneira muito profissional de quem já tá no meio, assim, também para coisas muito interessantes e da potencialidade dessa troca dentro do mercado. Não, exatamente. E falando um pouquinho sobre o que você vislumbra daqui para frente, né? Lógico, você tem a questão do meio artístico muito forte, mas o mercado imobiliário vai correndo em paralelo, você vai administrando, gerenciando as duas competências. Vou gerenciar, assim, eu acho que assim, eu acho que a visão, né, a gente pode ser mais de uma coisa, e é claro que assim, tem aquela coisa, fazer mais de uma coisa não faz nada bem feito, né, mas na verdade eu acho que, como eu te falei, os projetos artísticos, eles têm ciclos, e desses ciclos dá para se trabalhar em paralelo, e hoje eu conto com uma estrutura, por estar próximo, e ser uma estrutura que eu me sinto em casa lá da Openmar, que eles entendem essa demanda de caso eu tenha um trabalho, tenho uma viagem. Você tem que ter alguém lá te ajudando. Eu tenho um parceiro que a gente trabalha juntos e da qual eu consigo fazer um primeiro atendimento, do qual eu consigo estar lá, mas se precisar alguma coisa do dia a dia e eu não puder estar por estar prestando algum serviço artístico, ele está lá também. Então eu vislumbro continuar, como eu te falei, a pandemia trouxe essa possibilidade de abrir a cabeça, então eu comecei a analisar e comecei a conhecer também vários atores, artistas que empreendem em vários mercados também, né? Isso é muito legal, porque usa da imagem, usa da visibilidade, da credibilidade e consegue empreender em vários mercados. E uma coisa que eu sinto, que eu acho que é interessante, onde eu consigo juntar as duas expertises, é esse trabalho hoje de trazer um pouco, foi essa experiência da Casas Thier, lá na Riviera, de trazer um pouco do know-how do audiovisual, do cinema, do artístico, publicitário, mas com viés de cênico, com viés de atuação, seja apresentando, trazer um pouco dessa beleza do cinema, né, do audiovisual, para a parte imobiliária. Então, eu gosto muito, tenho conhecido muitas incorporadoras, muitos empreendimentos, do qual eu teria assim, muito prazer em apresentar o empreendimento. Então vou deixar um recado aqui para você, incorporador do Brasil inteiro, né, que quer conversar com o Murilo César. A gente vai deixar o Instagram do Murilo aqui na descrição. Se você precisa de um rosto para sua campanha, exatamente, de um braço para sua venda, exatamente, já faz as duas coisas aqui. Trabalhamos, fazendo parceria, apresentamos. Se precisar elaborar a parte conceitual, artística dessa parte, uma parte toda de texto, de roteiro, enfim, a gente entender o seu projeto e conseguir dar uma vida com uma beleza, digamos, no sentido artística, de um conceito de concepção de audiovisual desse projeto. Muito bom. Eu te falei quando minha filha viu que você estava me seguindo, ela quase caiu para trás. Eu falei, chama Sofia, um beijo para Sofia. Beijo, Sofia, também prazer. Ela viu assim, ela falou assim, não acredito. Porque ela falou assim, não é possível que ele tá te seguindo. Eu falei, aí depois eu fui ver que você tava com o Thiago, você tava com uma galera conhecida, e o meu filho sempre recebe vídeos de
jogadores que são atendidos por corretores amigos meus. Quando eu falei, grava um vídeo para ela, e você prontamente gravou, pô, ela mostrou para todas as amiguinhas da escola. Muito feliz, que é isso, o privilégio de ter feito um projeto infanto-juvenil, que acho que não é no Brasil, o SBT tem toda a expertise e faz essas novelas, né? É muito legal que você tem uma troca muito pura, muito genuína, né? E essa coisa do ídolo teen, assim, de você mexer com a adolescência. Responsabilidade. É uma responsabilidade e é muito legal essa troca. E eu acho que isso foi muito legal de ter tido essa experiência que acabou sendo mais estendida no SBT, é o único lugar que eu vou fazer um projeto infanto-juvenil aqui no Brasil é lá. Então, ter essa troca com esse tipo de público é uma coisa muito específica, do qual eu sou muito grato, porque assim, foi muito rico nesse sentido, muito carinhoso, assim, muito legal. Legal. Bom, te agradeço, Murilo, novamente. Muito bacana conhecer a sua história aí. Te desejar todo sucesso na trajetória, tanto do meio artístico quanto imobiliário. E você que está nos acompanhando no YouTube, deixa o seu like, siga nosso canal, deixe seu comentário aqui, gostou do Murilo, gostou da entrevista do Murilo, da história. Marca a gente no Instagram, seu Instagram. Qual que marca agora? Opa, pode marcar no Murilo César. Murilo César com Z. César com Z. 2 milhões de seguidores. 2 milhões, tem um povinho responsabilidade. Lá. Tem uma galera legal lá que segue e são fiéis. Porque acompanham, participam, tem os fã-clubes. Um beijo para as meninas que acompanham, que gostam do trabalho e também gostam de acompanhar no dia a dia. Assim. Então isso é fundamental, assim, o teu carinho deles, poder ter essa troca, para mim é muito satisfatório. Legal. E para a gente finalizar aqui, um recado final para a nossa audiência, Murilo. Olha, um recado que eu vou falar, vou dizer assim, uma coisa minha, assim, do momento que eu estou vivendo é ter coragem de se permitir, se arriscar. Tanto a vida, seja do lado artístico quanto da corretagem, é uma vida muito difícil, muito desafiadora por você ser autônomo e tudo depender de você, mas também quando você tem as suas conquistas é muito satisfatório. Então, quem está na dúvida de alguma coisa, quem está, assim, o que eu posso dizer é tenha coragem, que eu tenho certeza que de um jeito ou de outro você vai ter um ganho lá na frente. Muito bom. Bom, é isso, pessoal. Agradecer toda a audiência aqui e você que está no Spotify, lembrando, siga o nosso canal no Spotify, no YouTube também. É isso, muito bom, Murilo, novamente obrigado. Imagina, Sérgio. E semana que vem tem mais. Tchau. Posso dar um último recadinho? Cabe? Cabe. Pô, porque eu tenho, agora eu sou vendedor. Não, vamos dar um último recado. Um último recado. Você que está pleiteando a Riviera, quer conhecer, que queira conhecer, ou que seja aqui fã do Sérgio também, que conheça a nossa rede de conhecidos, venha, queira conhecer. É um prazer atender você, sua família, te guiar lá pelos imóveis, te apresentar toda a beleza da Riviera. Tanto para alugar quanto para comprar. Tanto para alugar quanto para comprar. E o grande ganho da Riviera é um lugar de uma valorização mercadológica muito grande. Então também é um lugar muito, muito satisfatório para investir. Com certeza. Então fica esse recado, porque eu não posso, porque eu também sou corretor agora. Não tem tá certo. Como estar aqui e não dar esse recado, não é? Tá certo. Aproveitar a nossa audiência. Exatamente. Você que conhece alguém ou está precisando de alguém para atender lá na Riviera, é o Murilo César, nosso contato. É um prazer atender todos vocês. Então é isso. Vamos finalizar agora? Vamos, agora desculpa agora finalizar. Então é isso, pessoal. Deixe o seu like aqui no YouTube, siga nosso canal no Spotify. E é isso, obrigado. Semana que vem tem mais. Tchau.